Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, presta atenção porque é uma aula de correção, tá bom? Lembrando que é o capítulo 9, tá? A colonização espanhola na América, tá bom? Como que desenvolveu-se a colonização e as conquistas da Espanha sobre os nativos da América, tá bom? Número 1, a mita e a encomenda foram duas formas de trabalho compulsório imposto pelos espanhóis sobre os indígenas americanos. Estabeleça a diferença entre elas. Quando fala americano, não vai pensar que é os Estados Unidos, tá? É o continente americano, tá bom? A mita, forma de trabalho compulsório de origem inca em que os espanhóis mantiveram sobre o próprio povo inca. O que é a mita? Então, consistia em uma espécie de sorteio por meio do qual alguns índios eram escolhidos e obrigados a trabalhar para os espanhóis. Depois de determinado tempo, eles podiam voltar às suas comunidades e outros eram sorteados em seu lugar. Então, era feito um sorteio. Nossa, imagina você se sortear para trabalhar como escravo. Depois você voltava, era outro. Entendeu? Esse aqui é sorteio ruim, né? Desculpa. Complicado, né? Poxa vida, usou uma forma de trabalho deles contra eles mesmo, né? Esses espanhóis. B. Encomenda. Forma de trabalho compulsório. Como fala que trabalho compulsório? É que trabalha assim forçado. Tá bom? Forma de trabalho compulsório aplicada após a proibição da escravidão indígena. Desse modo, o espanhol podia obrigar o índio a trabalhar para ele desde que fosse catequizado, ou seja, desde que sua alma fosse encomendada para o reino dos céus. Por isso que é encomenda, encomendado para o reino dos céus. Então, é um trabalho compulsório, mas eles tinham oportunidade de ser catequizados. Tá bom? Então, tranquilo, página 200. Número 2. Os povos indígenas aceitaram passivamente a dominação dos espanhóis? Justifica a sua resposta. Não. Houve muitos movimentos de resistência por longos anos. No caso dos Inca, por exemplo, Manco Cápac liderou a resistência contra os espanhóis durante muito tempo. Muitas pessoas morreram na luta de resistência. Finalmente, no ano de 1572, o último líder inca, Tupac Amaru, também foi morto. Tá bom? 3. Encontre as respostas nos caça-palavra. Elas podem ser lidas na vertical, horizontal ou diagonal. Então, você vai ter que descobrir a resposta e vai ter que encontrar estas respostas, tá? Tipo, A. Tipo de colonização que predominou ao norte das 13 colônias. Já lá nos Estados Unidos, lá em cima. Povoamento. Tá bom? B. Uma das formas de exploração do trabalho indígena, na qual os índios eram colocados sob a responsabilidade do espanhol. Encomenda. C. Tem que achar essas palavras, tá? C. Forma de exploração indígena. Mita. D. Carta lida aos índios pelos espanhóis antes da dominação de uma aldeia ou um território indígena. Esgrima uma carta, né? Requerimento. E. Era um tipo de Câmara de Vereadores, cabildo. E F. Espécie de tribunais que existiam na América Espanhola, audiências. Então você vai ter que achar essas palavras aí, tá bom? Vamos lá, página 201. Em sua opinião, o que significa dizer que o cristianismo era interpretado a partir das culturas nativas? Uma questão pessoal, tá? Eu vou dar algumas dicas para vocês, tá bom? Atualmente, a antropologia que estuda a cultura desses povos, tá? Por meio de evidências, por meio de arquitetura, patrimônios, no caso assim, pode ser um vaso, pode ser uma roupa, tá bom?
qualquer vestígio dessas culturas. Isso que serve a antropologia. Então, segundo a antropologia, não mais aceita a ideia de simples aculturação, ou seja, a cultura europeia se sobrepôs à indígena. Diversas pesquisas têm procurado mostrar como os povos nativos alteram, incorporam ou rejeitam práticas culturais de outras sociedades. Enfim, as culturas são dinâmicas e estão em permanente transformação. É interessante isso, né? Porque vamos imaginar os índios aqui do Brasil, tá? Tem índios que vivem de uma forma semelhante a 500 anos atrás? Sim, muito pouco mesmo, tá? A maioria dos índios, eles trocaram uma informação, tá? O problema é que esse processo, às vezes, esse processo de eles saírem dessa cultura e viver na cidade, viver com na forma da cultura, o idioma, entendeu? Pode ser muito negativo para eles, tá? Mas também temos eles aproveitam também da cultura que foi imposta, mas também um exemplo, muitos índios têm acesso à universidade, ao celular, tá? Nós temos cotas nas universidades, tá? Então você vai analisar o seu ponto de vista. Você acha que é melhor que eles vivam de forma na cultura deles ou que tem essa troca de informação, tá bom? Que eles venham ser inseridos na sociedade, tá bom? É bem interessante essa questão aí, tá? Vamos lá. Defende suas ideias. Você que está me assistindo aqui. Você concorda que os acontecimentos em torno das conquistas da América continuam influenciando as populações dos países americanos de língua espanhola? Então justifique a sua resposta aí, tá? Então faça um comentário, um pequeno comentário aí a respeito da população latino-americana e dos problemas atuais, tá bom? Então, eu sugiro, faz uma pesquisa, ver como os índios atualmente vivem, tá? Tanto os índios, em especial os índios da América Espanhola, tá? Tá bom? Aí você dá uma pesquisada, vê quem são os descendentes dos astecas, dos maias, dos incas, tá bom? E na 201 é pessoal também, na B, né? Eu li a água, a B. Os países latino-americanos aparecem diariamente nos jornais e revistas. Seus problemas e desafios atuais nos chamam a atenção. Procure notícias sobre um dos países abaixo. Faça um resumo e um comentário pessoal relacionando a notícia aos assuntos estudados nesse capítulo. Então, México, Guatemala, El Salvador, Cuba, Haiti, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia e Argentina. Escolha um desses países. Porque é de origem. Tá? Até um tempo atrás mesmo, o presidente da Bolívia era de origem nativa, indígena. Tá? Vamos lá, 202. Última questão, tá bom? Tem um quadro aqui, como vocês podem observar nesse quadro aí. Tá? Essa obra de Diego Rivera apresenta muitos detalhes importantes que críticas Rivera faz à conquista espanhola. Selecione pelo menos 4 aspectos que mais chamaram a sua atenção. Depois compare. Pode fazer uma comparação. Então, aqui é bem interessante. Olha no fundo aqui, ó. Trabalho, né, praticamente escravizando os índios aqui atrás. Ó, aqui, ó, tendo uma troca. Então você vê aqui, ó, buscando lucro, os espanhóis, né? Nossa, vê o rosto aqui, até dos animais tá triste aqui o rosto, ó. Gente, que desenho, olha. Nossa. Então analise o desenho aí, tá bom? Um grande abraço pra vocês, até a próxima aula. Tchau pra vocês.